Bem, mas agora vamos, portanto, à entrevista, né? Vai ter a cantata de Natal, que já é uma tradição aqui em Guarabira, ali na Praça Cristo Redentor, em frente ao Victor Center Hotel, e que de fato é um local é muito bonito, viu? Ideal. Olha, a cantata é linda, linda, todo linda. Ano. Ano passado eu participei, foi até o convite do Pedro Júnior. Pedro Júnior, olha, você tem que ir, tem que ir. Pedro Júnior e o Pastor Júnior, né? Que está aqui tudo da tudo Júnior. Congregacional de Guarabira. Eu confesso a você que até o ano anterior eu não tinha participado, não tinha assistido. Mas ano passado, quando eu participei, eu disse, esse ano eu vou de novo. Tenho que ir de novo, que é muito bonito. Olha, muito você bonito. chega com a expectativa e você sai de maneira diferente com o espetáculo. Não, aí você tem uma expectativa grande, aí eles apresentam um espetáculo gigante. Aí, meu amigo, se surpreende, né? Demais, com as demais. atrações. Gostei demais. E esse Verdade. ano tá lá. Rafael San, já com entrevista com o Pastor Júnior aqui da Vocês já introduziram, Martim, já introduziram bem e vamos conversar juntos com ele, o Pastor Antônio Júnior. Bom dia, mais um ano. Bom dia, Rafael, bom dia, Martim, todos os amados amigos aqui. Mais um ano, mais um desafio, mais um espetáculo que nós estamos ali para proporcionar para toda a população de Guarabira e região, falando sobre a maior história de todos os tempos, uma história que nunca deixa de ser atual, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que tem de diferente esse ano? Porque todo ano é um desafio, né? Todo ano é um desafio e todo ano nos traz essa responsabilidade de trazer algo que preencha não apenas os olhos, mas também o coração. Né? Todos os anos, a cantata Natal, talvez você que já foi o ano passado, como já foi dito aqui, quem nunca foi, quando vai a primeira vez, se surpreende, porque de fato, ali não tem nenhum ator profissional, são as pessoas da própria igreja, né? Amigos que colaboram também, enfim, é o nosso espetáculo para apresentar essa história. A grande novidade é que a gente sempre muda algumas passagens do Ministério de Cristo. De fato, Rafael, a cantata é dividida em 4 pontos principais. A gente tem que falar do nascimento, evidentemente, nascimento de Jesus, uma parte do ministério público dele, claro que não dá para passar tudo, mas algumas cenas a gente vai escolhendo e vai modificando a todo ano. A terceira parte tem que ter a crucificação. Desde o ano passado nós fizemos as 3 cruzes, né? Cristo e os 2 ladrões ali representados. Esse ano também vai ser da mesma forma. E o 4º ponto principal, que é a ressurreição. A gente não pode falar de Cristo sem falar do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte, mas principalmente da sua ressurreição, que é isso que diferencia o cristianismo de toda e qualquer religião. Cristo, o Cristo que nós cremos, que nós pregamos e por ele nós vivemos, é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos e nenhuma outra, podemos dizer assim, nenhuma outra religião pode falar a mesma coisa. Essa é a nossa mensagem de Natal nesse ano de 2024. 2024, um ano com desafios, como todos os anos, e se renova, mas também com muitas alegrias. Eu percebo que também nesse momento, pastor, na igreja e na sociedade de modo geral, muita gente agradece, é ação de graças. Então um evento como esse é também um evento para dizer assim, obrigado, Senhor, por tudo que vivemos, né? Juntos nesse ano. Exato. E a cantata, apesar de ser organizada pela Igreja Congregacional, é a cantata para o povo, para a população, independentemente de religião, de credo, de confissão. Nós cremos, e eu prego isso na igreja, nós cremos que o caminho é só um. Não é religião A, B ou C, nem denominação A, B ou C, o caminho é Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o que a gente sempre prega, é o que a gente sempre defende. Cristo está acima de qualquer religião e de qualquer confissão e de qualquer denominação, seja ela qual for. Outra coisa também, pastor, que se questiona, mas não tem relevância. O dia oficial que Cristo nasceu. Não foi 25 de dezembro. Não foi desse tempo. Mas nós já temos essa convenção pública, né, mundial, de que isso não importa, né? É simbólico. Isso, o personagem é muito maior do que a data, né? E o Natal, infelizmente... Importa que ele nasceu. Importa que ele nasceu. Ele veio, né? Exatamente. E o Natal, para muitos, infelizmente, é a comemoração do Papai Noel. Eu costumo dizer que o Natal, cuja palavra significa nascimento, né? Mas nascimento de quem? Então eu costumo dizer que o Natal é uma festa para muitas pessoas, graças a Deus não para todas, mas para muitas pessoas é a comemoração cujo aniversariante não se faz presente. Né? Se comemora de tudo, se comemora Papai Noel,
mas não lembra do personagem principal desta data. Logicamente, como o Rafael falou, né, a data não é essa especificamente, há muito debate com relação a isso, mas o importante é o personagem que está acima da data, né, acima do calendário, e é isso que a gente celebra em dezembro, e as pessoas já têm essa, né, essa abertura em dezembro para falar sobre, como você falou, sobre gratidão, sobre amor, sobre perdão e essa mensagem de Cristo. Esses sentimentos que o senhor acabou de relacionar seriam presentes para Cristo? O que é que eu vou dar ao aniversariante, né? Eu acho que o presente do aniversariante é a nossa própria vida, incluindo tudo isso que a gente falou. Essa mensagem do Evangelho, né? Exercer amor, exercer graça, misericórdia, compaixão com as pessoas, né? Infelizmente tem uns que escolhem datas, mas isso tem que ser praticado todos os dias, né? E Cristo nos ensina isso. Ele amou acima de tudo, ele nos amou até o fim, a ponto de morrer por nós na cruz para nos dar a salvação que a gente não merecia, mas precisava. É uma coisa interessante, pastor. Do ponto de vista teológico, obviamente não há mais dúvida de que Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Do ponto de vista científico, arqueológico, histórico, as evidências elas estão cada vez mais claras de que existiu esse homem, né? Embora a arqueologia, a história, a geografia, enfim, a ciência, ela talvez não o tenha como Deus, enfim, porque isso é uma questão de fé, né, da crença, mas eles sabem que existiu ali um homem que foi diferente, um homem que viveu naquela região específica do planeta e que passou por onde passou, revolucionando ao ponto do império mandar matar. Exato. Então a ciência comprova que Jesus existiu. A cada dia, né, surgem novas evidências arqueológicas, geográficas e tudo mais. Inclusive, os livros da Bíblia falam de terras, de povos antigos, de civilizações que hoje são comprovadas historicamente e arqueologicamente, né? Desde a década de 60, um pouquinho antes ainda, começou-se uma discussão com relação ao Jesus histórico. Livros foram escritos com relação a isso. Pessoas duvidaram que realmente esse personagem existiu. Mas a cada ano, desde lá para cá, não existe mais dúvida de Cristo. É um personagem histórico, é um personagem real, né? E as provas arqueológicas, geográficas, são abundantes com relação a isso. O próprio, só para citar uma característica, Lucas, que escreveu o livro de Atos, né? Um certo ateu, agora não me recordo o nome, mas se vocês que estão nos assistindo podem até procurar o livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Olha que título interessante. Avenida Alves, qualquer lugar. Não tenho fé suficiente para ser ateu. E ele explana no livro o seguinte: hoje é preciso ter mais fé, né, no sentido de acreditar no ateísmo, devido às provas que é preciso ter, e às vezes provas que se chamam científicas, que na realidade não se pode comprovar cientificamente que Cristo nasceu, que Cristo morreu, viveu, porque não se pode colocar ele numa mesa de universidade para poder dissecá-lo, né? Mas também não se pode provar que ele não existiu de forma científica. Então as pessoas pensam assim: não, se não pode se provar cientificamente que Deus existe, por exemplo, né? Cientificamente, então ele não existe. Não, é justamente o oposto. Também não se pode provar cientificamente que Deus não existe, porque para você provar algo que não existe, você precisaria ter uma prova para poder examiná-lo, para pegar as evidências daquela prova. Né? E quem é que pode colocar Deus, né? nesse sentido? Da mesma forma com relação a Cristo. E o livro é muito interessante. Tem vários e vários livros que falam sobre apologia, que é a defesa da fé, né? Inclusive o grande C.S. Lewis foi um ateu que começou a estudar sobre a vida de Cristo, terminou se convertendo. Para quem não conhece C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia todo mundo é conhecido. Professor universitário, Oxford e tal. E ele começou a descrer da sua própria inteligência, né? E teve um encontro com Cristo, e a partir daí ele começou a escrever justamente para ajudar. C.S. Lewis tem vários livros fantásticos com relação à fé cristã, né? Como tantos e tantos outros, eu podia citar aqui. George McDowell também, outro grande especialista, que escreveu um livro chamado Evidências. Evidências que exigem um veredito. E ele fala justamente sobre essas provas da ressurreição, do personagem, da Bíblia, enfim. Só para finalizar, a questão do livro
não tenho prova não tenho fé suficiente para ser ateu, fala disso. Então as evidências, né, segundo a pesquisa do livro, pendem mais para você crer em Deus, porque são abundantes as evidências que de fato ele existe, que de fato Cristo existiu, do que você ser de fato ateu, né? Eu às vezes costumo, tem gente que diz assim, eu acho até engraçada a expressão, né? Diz, todo mundo é ateu até o avião começar a cair. Eu também tenho essa teoria. Quando o avião começar a cair, ai meu Deus. Ai meu Deus, socorro. Até o avião começar a cair, todo mundo é ateu. Todo mundo é ateu. Mas a verdade é que a sociedade, principalmente a sociedade atual, é uma coisa interessante também, que aí é um outro tema para a gente falar, já que é Natal, a gente aproveitar aqui a sabedoria, a teologia do pastor Antônio Júnior, da Igreja Congregacional de Guarabira. Nós sabemos que também nós temos um novo cristianismo, um novo jeito de acreditar. Tem muitas pessoas que não estão nas igrejas físicas, mas assistem a live lá, do culto do pastor, gosta da pregação, da escola da fé, gosta lá da missa do padre e tal, gosta daquela música, gospel e tal, enfim, se emociona. Pastor, essas pessoas também de alguma forma têm contato com a fé e podem também, mesmo sem estar dentro da estrutura física da igreja, viver uma experiência com Deus ao ponto de dizer assim, esse cara foi tocado e pode até alcançar a salvação. Tá falando de mim? Faz tempo que eu fui pra igreja, pastor. Não sei. Eu tô falando. Não, você ainda vai. Eu sou daqueles 80%. Você sabe que tem gente que nunca foi, né? Eu tô naqueles 80%. 80%, pronto. O pessoal diz, não, eu sou cristão, mas não vou na igreja. Tem muita gente assim, infelizmente, né? Hoje é o maior número de pessoas dessa forma. Pronto, então a gente tem uma sociedade nova, né? A sociedade que dá aí esse novo cristianismo, ou para muitos o novo paganismo, enfim. Mas aí, pastor, como é que a gente direciona para essas pessoas também que não tem essa aptidão ou não quer estar lá na igreja, mas é simpático, né? E de alguma maneira até se converte. Eu creio assim. Eu vou citar um fato histórico que também é interessante para a gente ilustrar o que eu penso. Né? O grande Mahatma Gandhi, né? Todo mundo conhece Mahatma Gandhi, indiano e tal. Ele a Índia justamente foi explorada pelos ingleses. E Mahatma Gandhi, olhando e lendo o Evangelho, ele disse uma frase que ficou também marcado, que ilustra muito bem o que eu quero passar aqui nessa manhã. Ele disse o seguinte: eu não creio no cristianismo de vocês, mas eu creio no Cristo de vocês. Ou seja, aqueles que iam ali explorar o povo indiano era um povo que se dizia cristão. Então ele disse, o Cristo eu creio, mas não no vosso cristianismo. Porque o cristianismo não explora ninguém. O cristianismo não oprime nenhum povo, mas o Cristo de vocês, eu creio nele. E desde a década no ano 2000 para cá, basicamente, começou a crescer o número de chamados desigrejados. Os desigrejados são justamente essas pessoas... Gostei do termo. Essas pessoas que você falou agora. Desigrejados. São pessoas que dizem assim, eu não vou na igreja, eu não creio na igreja, eu não preciso da igreja, mas eu creio no vosso Cristo. Então, tem até um texto que eu escrevi em algum dos meus livros, que o título é assim: Cristo está acima das religiões. Eu creio que o Espírito de Deus é tão soberano que ele encontra as pessoas em todos os lugares. O ambiente religioso, muitas vezes, e eu digo isso com muito pesar também no coração, nem todo ambiente religioso é sadio. Tem ambientes religiosos que são opressores, são exploradores da fé, né, são onde não se prega o evangelho, mas se prega um cristianismo da barganha, da troca, né, do dinheiro, onde de fato fala-se muito mais de prosperidade do que de salvação, onde se prega um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Certa vez eu estava escutando um programa de uma determinada igreja, né, e o pastor dizendo assim, você tem que prosperar, você tem que ter dinheiro, você tem que ser próspero, não sei o que, e começou a falar essas bobagens, e disse o seguinte, né, aí alguém ligou na rádio, pastor, mas o evangelho não diz que a gente deve crer em Cristo, salvação, nós somos pecadores e tal, né, e a pobreza ou a riqueza não tem nada a ver com relação à salvação, né? Aí o pastor disse o seguinte, e isso me escandalizou de certa forma. O pastor disse, de que adianta ser salvo e não ser próspero?
O pastor. Eu disse, meu Jesus, é justamente o contrário, é o contrário, né? do que o Cristo pregou. É o contrário. Já disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Justamente o oposto dessas coisas. Então, a gente tem que ver essas pessoas... Porque também, pastor, me permita, não é só porque é o pastor, ou o padre, ou o líder religioso, seja qual for, enfim, que ele está certo. Exatamente. Porque tem muita gente que endeusa mais o líder do que o próprio Cristo. Do que o próprio Cristo. Infelizmente, né, existe isso dentro das igrejas. Isso também tem afastado muita gente, o que eu estou querendo dizer, do ambiente religioso igreja, né, igreja local, podemos dizer assim. Porque as pessoas muitas vezes escutam algo na televisão, algo no rádio de um pastor que não conhece o evangelho e prega essas coisas, aí ela começa a dizer o que Mahatma Gandhi disse, né? No Cristo eu creio, mas nesse povo não tem como crer. Nem eu creio nesse povo. Eu tenho colocado aqui um dado, pastor, para o senhor depois fazer seus artigos aí, suas defesas. Interessante que eu tenho pensado. Eu cheguei lá no Espírito Santo, lá em Vitória do Espírito Santo, e num determinado momento uma palestra, a gente fazendo comunicação, enfim, discutindo as tecnologias, e aí o apresentador fez uma pergunta que silenciou de alguma maneira todos nós. Quem é o grande matador brasileiro? Porque a gente estava falando sobre reportagens, né, policiais, e ele perguntou qual era o grande matador brasileiro. E aí ficou fazendo algumas perguntas repetidas, e ao ponto que ele respondeu no final, disse, olha, o perfil que eu acompanho do matador, do executor de vidas no Brasil, geralmente é um cristão, seja católico, evangélico, enfim. Se o cara que está no IBGE, está lá o pai, aí ele começou a ver os dados, né, o feminicídio, né, enfim, a briga de trânsito que resulta em morte, enfim. Então ele disse, me espanta um país que é predominantemente cristão, isso considerando todas as igrejas cristãs, né, em sua ampla, esmagadora maioria, inclusive com um conservadorismo que voltou forte agora, misturado com eleição e com partido, misturou-se tudo, enfim, mas voltou. A defesa da família, a defesa da paz, só que é um povo que mata. É estranho. É estranho. Cristo mandou Pedro guardar a espada. Exato. Aí eu fico assim, pastor, preocupado. Preocupado porque é o cara que mata a mulher. É o cara que bate no filho. É o cara que mata a mãe. Pronto, hoje é o dia da corrupção. É o corrupto. O cristão que vai... O corrupto. Então, tá tudo fora da lógica. Então, não é fácil, gente, conviver. E aí, Gandhi tem muita razão nisso. Fazer olha, o Cristo de vocês, eu acredito, ele está certo. Agora, esse cristianismo não dá para engolir. Não dá para engolir, não. Tá muito estranho, pastor. É muita contradição, não é? Isso aí, eu também creio no seguinte: é a questão da mistura, da falta de discernimento do que significa ser religioso e ser de Cristo. Né? Dentro das igrejas protestantes, eu falo como protestante, né? Estou no meu lugar de fala, como se diz, né? Hoje em dia muitos costumam dizer isso, né? Mas já fui católico também, né? Não importa se é evangélico, católico, de qualquer matiz ou denominação, e ser religioso. Tem muita gente dentro das igrejas evangélicas que são religiosos, mas não de Cristo. Né? São religiosos porque muitas vezes nasceram na igreja, naquele costume, ou porque acha que levantou a mão, se converteu, mas não houve nenhuma mudança, né, interior no coração. Não houve aquela mudança que João fala em João 3, no Evangelho de João capítulo 3, de um novo nascimento, de nascer de novo, nascer do alto, nascer do Pai. Não teve o coração transformado e cresce como religioso, como qualquer igreja, né, tem pessoas assim, como o próprio Cristo disse, todo lugar vai ter o joio, mas tem um trigo. Vai ter pessoas que são de Deus, vai ter pessoas que não são de Deus, que carregam o nome, né, de cristão, e muitas vezes seus atos não têm nada a ver com Jesus que a palavra nos ensina. Inclusive, eu gosto muito de ler e tem algumas citações de alguns livros, me permita isso. Surgiu, acho que foi um ano passado, uma pesquisadora escreveu um livro chamado O Grito de Eva. Olha o título do livro, O Grito de Eva. O que quer dizer esse livro? Uma pesquisa que ela fez de abusos de mulheres que enfrentam todo tipo de abuso nas igrejas cristãs. De pessoas que muitas vezes são oficiais de igreja,
mas em casa, né, espanca a mulher. Entendeu? Aí, o grito de Eva é justamente sobre isso. Eva tá gritando. Eva tá gritando. E é um grito que muitas vezes é um grito sufocado. Porque na aparência da religiosidade, né, tem casos e mais casos, então não vai citar aqui, mas casos e mais casos de pessoas que na igreja, né, estão ali até exercendo cargo de liderança, mas que em casa, infelizmente, não produz o fruto do Espírito. É como um certo escritor já disse com relação a esse assunto, né, não adianta ser anjo na igreja e demônio em casa. Olha, a gente precisa trazer o pastor Antônio Júnior mais vezes aqui para a gente discutir esses assuntos atuais. São assuntos muito importantes, relevantes. E veja, a gente começou a cantata de Natal. Tem que lembrar da cantata, não pode fugir da... Mas terminou a gente dando uma viagem aqui, Rodrigo. Interessante porque é Natal, é avaliação, terminou sendo uma orientação espiritual, uma catequese para muita gente importante. Rafael, e é bom, até o pessoal Claro. sempre diz, não, vamos começar o ano que vem de uma outra Sim. forma, vamos fazer... Eu acho O que é que deveria muda, começar daí. Isso, o que é que Mudar muda? em você, né? Claro. Depois, não, ano que vem eu vou pra academia, ano que vem eu vou fazer isso, fazer aquilo. E esquece muitas vezes de pensar o coração, a mente também, o que tá fazendo. Às vezes até deixar de bater na mulher já seria um bom tamanho. Não, pra poder veja conversar, que é né? aquele pensamento, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então você... o mundo tem que mudar. Sim, mas por onde? Por você, rapaz. Comece com você. Porque se você muda, alguma coisa muda, né? É a gotinha d'água no oceano. Bom, um grande passo que a gente pode dar é contemplar o nascimento de Jesus, porque ele nasce para trazer vida nova, né? Exato. Um novo jeito de pensar. A sociedade atual talvez seja... Por isso que a gente tem que relembrar todo ano. Nasceu. Homem novo. Então, oportunidade. O Natal é isso, gente. A gente voltar ao cristão, todos os cristãos, de modo geral, e também aqueles que são simpáticos, mas não estão ainda declarados, né? Mas pensar, ele nasce de novo. É sempre a oportunidade de você nascer novamente, né? Como ele disse a Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo. Então, nascer de novo. Então, pastor, mais uma vez, renovar o convite para essa cantata e pedir ao povo que participe. É um evento aberto. Então, leve sua família e para contemplar essa história muito bonita que mexe com todos nós todos os anos e é sempre diferente. Muito obrigado, Rafael. Lembrando que é no dia de Natal, dia 25, dia de Natal. Tá todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, dá pra ir. Você já ceou na véspera com a sua família, então vá com toda a sua família. Dia de Natal, dia 25, às 19 horas, na Praça Novo Milênio. E este ano é um ano especial, estamos comemorando 25 anos de cantata. 25 anos que a cantata é realizada, logicamente que era dentro do templo, mas desde 2012 nós colocamos para fora, justamente para abençoar a população de Guarabira e região. Muito bom. Gostei do papo, gostei do convite. Prazer Dia nosso. 25 nós estaremos com a cantata sendo apresentada mais um ano. Quem já foi, ou faz tempo que não vai, é hora de ir. Quem não foi, quer ir a primeira vez, também é um grande espetáculo. Claro que tem transmissão, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ao vivo é diferente. Ao vivo é diferente. Então, pastor, muito obrigado por ter vindo. Vamos daqui até lá reforçar novamente o convite para todos participarem. Dia de Natal, dia 25. Todo mundo em casa, reunido, então leva a família, convida os amigos e vai para essa grande festa. Obrigado, pastor Antônio Júnior, da Igreja Congregacional.